Muito boa noite. Cá estamos de novo para levar a cabo o nosso Evangelho. São todos bem-vindos e vamos então preparar-nos, não esquecendo de colocar água sobre a mesa e serenamente cantarem connosco a nossa primeira canção. Página 45. Sim, sim, escuta, irmão, esta mensagem de amor. Sim, sim, presta atenção, não desesperes na dor. Jesus é esse grande amigo que nos dá proteção. Não percas a fé, meu amigo, vem cantar esta canção. Sim, sim, a dor se deve à tua própria conduta. Sim, sim, a vida escreve nesse passado de luta em que falhaste, meu irmão, na tentação da matéria e povoaste o coração com joio que desespera. Sim, sim, escuta, irmão, Jesus conclama o amor. Sim, sim, novo alerta que traz o Consolador. Se tu quiseres e perdoares, terás crer salvação, e do alto verás jorrar a luz divina e o perdão. Sim, sim, vem, meu irmão, acordar para a aventura. Sim, sim, segue esse irmão que te conduz com ternura. Vê o caminho, a verdade e a vida na direção dessa luz. Segue a estrada, busca a guarida onde te espera Jesus. Senhor Jesus, espiritualidade maior, nós vos pedimos que hoje possam aqui estar conosco os nossos familiares mais necessitados ou outras entidades também elas necessitadas, que possam encontrar o auxílio que buscam. Aqui hoje, abençoa, Senhor, este Evangelho no lar. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17º, Sede Perfeitos, o item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, perguntar-se-á se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo o que desejaria que lhe fizessem. Ele tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Ele sabe que nada sucede sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem possuidor do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar retribuição. Retribui com o bem o mal, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Encontra a satisfação dos benefícios que espalha, nos serviços que presta, naqueles que faz feliz, nas lágrimas que enxuga,
nas consolações que dá aos aflitos. O seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de pensar em si, é procurar os interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema sobre os que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Afirma que aquele que prejudica a outra com palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém com o seu orgulho e o seu desprezo, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra só dos benefícios por saber que lhe será perdoado conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente estas palavras do Cristo, que aquele que está sem pecado atira a primeira pedra. Nunca se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em pô-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços visam poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, às expensas de ontem. Aproveita, pelo contrário, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso nos outros. Não se envaidece da sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de o aplicar na satisfação das suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto possa tornar mais penosa a posição subalterna. O subordinado, por seu lado, compreende os deveres da posição que ocupa e empenha-se em cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe dão as leis da natureza, como quereria que fossem respeitados os seus. Aí não estão enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce por as possuir está no caminho que conduz a todas as outras. A mensagem de hoje intitula-se Fazer o Bem Sem Olhar a Quem, do livro Depois Vem e Segue-me, da nossa mentora espiritual Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira. Aprendemos com o Espiritismo que o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, procura ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, o que pressupõe um trabalho permanente de aperfeiçoamento moral, espiritual, que não pode ser dissociado do emprego que devemos fazer das nossas capacidades. Ao lermos este verdadeiro caminho de reflexão, só podemos ver as veredas que conduzem à perfeição e que, em abono da verdade, nenhum daqueles que pisamos a terra bendita de expiação e provas, estamos apenas a caminho dessa perfeição a que Jesus se referia, apontando como meta a perfeição de nosso Pai Celestial. Não será o paradigma do bem? Deveríamos tomar como orientação diária para as nossas vidas toda esta descrição completíssima das virtudes que devemos cimentar dentro de nós, não só para ganharmos a força de combate diária contra as nossas imperfeições, mas a força necessária para subirmos, ainda que a muito custo. As veredas que conduzem à necessidade, as veredas que conduzem à salvação.
Por que não tomamos este código bendito para dia a dia? Analisarmos a nossa conduta por pensamentos, palavras e obras, refletindo sobre o que nos falta fazer, sobre o que é inadiável, sobre o que Jesus demonstrou dever ser feito. Talvez conseguíssemos, a pouco e pouco, corrigir muito do nosso percurso evolutivo. Pensar antes de decidir, agir antes de reagir, evitar o choque nos outros antes de nos deixarmos vencer pela imprevidência, levando a dor, o sofrimento, a mágoa, tantas vezes àqueles que nos são mais queridos. Muitos daqueles que lemos este normativo divino, achamos que cumprir tudo o que ele expõe é praticamente impossível. Sê-lo-á, sem dúvida, num período tão curto como é da experiência única. Mas, considerando a vida eterna, enquanto espíritos, ser bem mais fácil entender que, embora pudéssemos ter iniciado a caminhada há bem mais tempo, pelo menos não podemos adiar mais o recomeço, já que ao chegarmos aqui, não podemos deixar de lembrar que já demos alguns passos, pelo menos o maior, que foi o de aceitar Jesus como nosso modelo e guia. Então, perguntemos, sempre antes de qualquer decisão, mais ou menos difícil, o que faria Jesus? Ele sim, o verdadeiro homem de bem. Depois será mais fácil fazer o mesmo. Depois de ouvirmos a leitura do Evangelho sobre o homem de bem, certamente passou por muitas cabeças tanta coisa para fazer, tanta mudança que é preciso realizar em nós. Será que vamos ser capazes de fazer tudo isso? De ser tudo isso? De chegar a ser esse homem de bem? Com certeza que sim. Todos conseguiremos. Estamos no caminho. Agora, sem dúvida que precisamos de nos esforçar um pouco mais do que aquilo que nos temos esforçado, certamente. Quando somos convidados a este entendimento, a este aprendizado, a esta reforma íntima, porque não poderemos reformar-nos, modificarmos, enfim, ultrapassar os nossos hábitos antigos, porque todos nós temos a nossa maneira de ser e tantas vezes achamos que agimos corretamente, que estamos certos, que é a maneira correta de viver, porque apenas nos levamos pela nossa forma de ser, não ouvimos o Evangelho como estamos a ouvir hoje. Aqueles que realmente se predispuseram a estar atentos e a ouvir, a querer aprender. É preciso ser forte, porque na verdade forte é aquele que consegue vencer as suas imperfeições, as suas lutas, as suas tendências negativas, aquele que se esforça com sacrifício, muitas vezes no seu íntimo, com as suas lutas íntimas, porque algo puxa para um lado e a razão deve puxar-nos para o outro lado, para o lado do bem. Vejamos que o título é O Homem de Bem. Então o bem, o praticar o bem, tem que estar acima de tudo, que é a vivência do amor. Falamos muito de amor, falamos muito do bem, da caridade, fala-se por essa sociedade fora. Mas é só em determinados momentos e muitas vezes junto daqueles que mais lhe interessam. E aqueles que mais necessitam, tantas vezes, são postos de parte. Era bom que começássemos a saber interpretar o que a vida nos vai trazendo, o que nos vai colocando. Quem é que está ao nosso lado, naquele momento preciso? Porque certamente é com aquela pessoa que precisamos de exercer um sentimento diferente daquele que temos vivido. Um sentimento nobre, o amor, o perdão. É tão difícil perdoar, compreender a pessoa difícil, quem nos atormenta, desculpá-la, não é? Fazer o bem a quem nos faz mal. São tudo orientações que precisamos de pôr em prática no nosso dia-a-dia. E se queremos modificar a nossa vida, ter paz, ser feliz, viver em harmonia conosco,
com os que nos rodeiam, com a sociedade, com o mundo inteiro, nós teremos que participar na construção dessa harmonia. E enquanto não percebermos o que é ser o homem de bem, todas as características, que são muitas sem dúvida, e era importante que todos os dias pudéssemos liberar, se não de manhã à noite, que sempre há um bocadinho mais de tempo, refletir sobre o dia, as nossas ações, as nossas palavras, o que fizemos de bem e de mal. O que é que poderíamos ter feito de bem e não fizemos, por comodismo, por outros interesses, enfim, por alguma descrença, falta de fé, falta de confiança. Analisarmos todos estes pontos e ponderarmos qual seria o projeto ou qual será o projeto para o dia seguinte. Quando vamos preparar-nos para dormir, descansar, sabemos, se nos for permitido, acordar pela manhã e é mais um dia que começa. Então, termos um projeto para o nosso dia, um projeto que nos faça chegar a este homem de bem. Não é querer fazer tudo num dia, porque é muito complicado, é muito difícil. Mas pensarmos, conhecermos-nos bem, onde é que falhamos mais. E para isso precisamos de pôr o nosso orgulho de lado. Porque se o orgulho nos cega, não nos deixa ver as imperfeições que ainda carregamos. Então seria muito importante que cada um no seu íntimo, ninguém sabe, só Deus, o que é que cada um pensa, o que cada um sente, nessa análise profunda do autoconhecimento, para assim podermos, em grande verdade, ter a noção exata daquilo que precisamos vencer, ultrapassar e as metas que precisamos de alcançar no caminho do bem, no caminho da mudança, no seio da família, no seio do trabalho, da profissão que cada um possa estar a levar a cabo, tantas vezes tão difícil. Estamos nestes tempos difíceis, mais ainda, que tudo dificulta, tudo parece que vai desmoronar-se, mas não vai. É o grande teste, a grande prova à nossa fé, à nossa confiança em Deus, que sempre pratica a caridade para conosco, a nossa fé em Jesus, o nosso Mestre, como dizia a nossa irmã Teresa na leitura que foi feita, o modelo e guia da humanidade. Jesus, sim, foi o homem de bem por excelência, em plenitude. E é esse exemplo que nós devemos seguir. Perguntar, como dizia tão bem, nesta ou naquela situação em que é preciso falar, em que é preciso decidir, enfim, tomar resoluções, perguntarmos-nos como faria Jesus. E certamente que Jesus, se nos reportarmos a todos os seus ensinamentos, não apontou o dedo a ninguém. Sempre aceitou, sempre orientou, e mediante as situações que iam surgindo na vida das pessoas, com os seus erros, os seus débitos, Jesus sempre tinha uma palavra orientadora, que servia para a orientação daquela pessoa em queda, mas para todos aqueles que o acompanhavam, que conheciam, que estavam presentes, poderem tomar para si mesmos aquela lição. Então é isso que nós devemos cada vez mais valorizar. Tentarmos sempre corrigir e nunca nos desculparmos. Sempre arranjamos uma desculpa para as nossas faltas, para as nossas quedas, para os nossos débitos. Sempre arranjamos uma desculpa e sempre arranjamos uma forma de culpar o outro, pois façamos o contrário. Se começarmos a culpar-nos a nós e a defender o outro, a desculpar o outro, chegaremos muito mais rápido a ser homens de bem. Vamos pensar, quando a terra tiver ou estiver povoada de seres que sejam homens de bem, como será bom viver num mundo assim, onde haverá compreensão, onde todos se entendem, onde todos trabalham uns para os outros, onde a preocupação com o próximo é geral. Não haverá tantas necessidades, tantos sofrimentos, porque tudo será suprido muito mais rápido, com mais eficiência. Vencer o egoísmo, o materialismo, que não nos deixa ser esse ser mais elevado. Com certeza que estamos muito longe da perfeição,
mas também poderemos estar mais perto se houver empenho da nossa parte. Então é necessário ouvirmos com atenção estes ensinamentos, aprofundar e fazermos o esforço de cada dia que passa, vencermos imperfeições, corrigirmos defeitos morais e pormos em prática ações nobres, elevadas, de bem ao próximo, de caridade profunda. Isso é o amor em ação, e o que falta no mundo é amor. Amor na família, amor por nós mesmos, compreendendo-nos, gostando de nós. Não o amor próprio, que nos faz egoístas, não é esse amor. É o amor de gostarmos de nós como somos, porque somos criação divina, somos criaturas de Deus, que Deus ama. Então aprendamos com Deus esse amor sublime, grande, e pouco a pouco comecemos a espalhar esse sentimento. E quando nos dermos conta, vai ser mais fácil do que aquilo que pensamos. E estaremos no caminho do homem de bem. É evidente, para terminarmos a nossa análise, que já vamos tendo, enfim, pequenos atos, ações, momentos de nobreza, de belo, de elevação espiritual. Mas temos depois outros momentos que estragam tudo. Não é? Temos outros momentos de ira, de revolta, enfim, de pensamentos errados, julgamentos que não deviam ser feitos, palavras que ofendem, omissões de tanto bem que poderíamos fazer e não fazemos, porque há outros interesses da vida material que nos preocupam mais. É preciso valorizar o espírito que somos, a vida que não tem fim, em prol da vida que termina. E é essa vida que não terminará nunca, que é a vida do espírito, que nos deve mover, que nos deve guiar e ajudar a chegar a esse grande objetivo. Homens de bem, é o caminho da perfeição. É este o projeto que hoje nos é lançado. Vamos então agora para a nossa irradiação. Na noite de hoje, Senhor, reunidos em Teu nome, uma vez mais, no nosso lar, sentimos o Teu abraço doce e meigo, sentimos a Tua voz compreensiva, misericordiosa, ajudando-nos na caminhada em cada dia que passa. Em cada dia em que a esperança é renovada constantemente, compreendendo as nossas insuficiências, as nossas dúvidas, os nossos medos, por vezes até a nossa falta de fé. Queremos pedir-te, Divino Amigo, por todos esses lares onde o pão escasseia, o pão da caridade, o pão do amor, o pão da compreensão, do perdão, onde as crianças não têm afago, onde as crianças são órfãos e os pais estão vivos, por todos aqueles que sofrem, Mestre, nos seus leitos de dor, aqueles que regressam à pátria espiritual, em solidão, sem um carinho, sem um beijo, sem uma palavra de consolo. Que a Tua paz e a Tua luz, o Teu imenso amor, a todos possam envolver nesta noite que desejamos ter-te connosco, Divino Amigo. Que assim seja. Que assim seja. Página 31. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz.
sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se a inveja te invade, vigia teu coração, porque o que vês inimigo é em Jesus teu irmão. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se é orgulho o que sentes, desconheces a verdade, só pode encontrar Jesus quem cultiva a humildade. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se a dor invade tua alma e não vês razão atrás, vem ouvir falar Jesus, procura e acharás. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. E agora, mantenham-se ainda em família, dialogando, questionando sobre o Evangelho, sobre as leituras, sobre o caminho que é preciso tomar. Da nossa parte, vamos despedir-nos, desejando a todos muita paz e até ao próximo Evangelho.